e agradecer a todos que tornam possível um culto como esse, uma reunião como essa, ser realizada, porque não é realizado por uma pessoa só. Toda uma equipe, um grupo de pessoas que se dedica para que possa acontecer. Então, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. E por falar em cada parte que atua para que tudo aconteça, a Margarete me pediu para avisar vocês que no término da nossa reunião, nós temos cantina. E a cantina hoje é, palavras dela, um delicioso cachorro-quente. Eu espero que com esse merchan, o meu já, alguém avisa lá, o meu já esteja garantido. E os recursos arrecadados serão revertidos para as obras assistenciais lá da ABK e do projeto Fazendo Diferença. Aliás, obrigado a todos vocês que vêm contribuindo com o projeto. Bom, nós estamos chegando praticamente ao final da nossa jornada bíblica. Está muito próximo da gente concluir. Nós já chegamos na terceira carta de João. Olha que maravilha. Está bem próximo da gente concluir o nosso trabalho de exposição sintética das Escrituras. Mas antes de lermos o texto, eu gostaria de considerar com você uma afirmação que é feita e que me parece muito sábia. E diz o seguinte, que no drama da vida, dinâmica da vida humana, você troca o cenário, você troca o figurino, você troca os atores, mas o roteiro continua sendo o mesmo. E nesse sentido, a história antiga é a história de hoje. E nesse sentido, a história deles é a nossa história. Quando nós ouvimos nomes como Gaio, Diótrefes, Demétrios, parecem apenas nomes antigos, mas não são. Embora eles tenham existido no tempo, na história, tenham vivido dilemas, alegrias, tristezas, estes três homens, por assim dizer, são arquétipos, são referências e modelos para cada um de nós. É por isso que a terceira carta de João tem sido considerada o conto dos três homens. E agora sim, eu gostaria de convidar você a fazer a leitura desse texto. Se você nunca leu um livro inteiro da Bíblia, há sempre uma primeira vez, e hoje pode ser a sua. A palavra de Deus diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te.
Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Nós não vamos discutir a questão da autoria de 3 João, porque senão nós gastaremos um tempo enorme com isso. Mas é praticamente universalmente aceito que o presbítero aqui seja João. A razão por que ele usa esse título, presbítero, pode ser uma referência à idade dele, porque agora ele já é um ancião. A palavra presbítero significa ancião, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais madura. Ou pode ser uma referência do oficialato da igreja cristã, que era o presbitério, assim como Pedro se apresenta na carta aos da diáspora como sendo o presbítero. Seja como for, a primeira pessoa que nos serve de modelo e de consideração nessa noite é Gaio. Agora, algo interessante que nós precisamos considerar, nós não sabemos muito a respeito de Gaio. Aliás, era um nome muito comum no primeiro século da era cristã, especialmente entre os gregos. Você podia ter dentro de uma igreja, se você perguntasse, quem aqui é Gaio? Levanta a mão, por favor. E você teria muitas mãos levantadas. Deixa eu fazer um teste aqui. Quantos Josés nós temos na igreja? Levanta a mão para eu ver. Josés? Já foi mais popular. Deixa eu ver. Paulo? Quantos Paulos? 1, 2, 3. Já está melhor um pouco. Vamos ver um outro aqui. Mateus. Olha lá, Mateus tem um. Ótimo. Bom, Gaio, teríamos vários Gaios aqui nesse ambiente. E quando nós pensamos nisso, há algo de muito importante, porque embora hajam muitas tentativas de teólogos, estudiosos tentando associar esse Gaio dessa 3ª carta com qualquer outro que apareça no Novo Testamento, é praticamente impossível, não se pode fechar a questão. Então o que me parece é que a luz da evidência, o holofote, brilhou sobre a vida desse homem uma única vez. Você já parou para pensar nessa possibilidade? Uma única vez ele tem a chance. Uma única vez a luz brilha sobre ele. Uma única vez ele aparece. E quando ele aparece, quando a luz da evidência brilha sobre a vida de Gaio, ele tem algo para apresentar. Ele é uma pessoa de extrato. Ele é uma pessoa de conteúdo. Ele não é uma pessoa oca, ele tem algo a dizer, ele tem algo a expressar, ele tem algo a oferecer às pessoas que estão ali. O meu amigo Stan Huster, ele gosta de dizer o seguinte, que todos nós deveríamos treinar para considerarmos que se tivéssemos a oportunidade de usarmos um minuto durante a transmissão da Copa do Mundo no Brasil, o que diríamos? O que apresentaríamos naquele 1 minuto? O que você diria se você tivesse 1 minuto para falar durante a Copa do Mundo? Essa é a sua chance. A luz brilhou. É a chance, é a luz da evidência agora. Teria extrato, teria conteúdo, teria algo a oferecer. Causaria algum impacto nos milhões e milhões de espectadores ao redor do mundo. Pois Gaio tinha. Quando a luz brilhou sobre ele, o apóstolo diz assim, você tem uma alma próspera. Tem um tesouro aí. Gaio, você tem uma alma próspera. E a alma dele era próspera de tal maneira, era uma alma tão linda, havia um tesouro tão especial dentro dele, que o apóstolo não podia desejar outra coisa a não ser o seguinte: olha, eu desejo que você seja próspero em todas as outras áreas da sua vida, inclusive na sua saúde física, do mesmo jeito que é próspera a tua alma. Já pensou? Você já pensou se essa moda pega? Se a gente chegasse para cada pessoa que está à nossa volta e desejasse assim, se o apóstolo João, se o velho João, velho mas nunca velhaco, estivesse aqui nessa noite, se o presbítero João, o apóstolo João, ele olhasse para você e dissesse, eu quero que você seja tão bem sucedido como é bem sucedida a tua vida espiritual, a sua alma. Eu quero que você tenha tanta saúde quanto você tem de saúde na sua alma. Como é que você sairia do culto?
Deus te guarde. Eu não sei como você sairia, eu só posso avaliar a mim mesmo e como eu sairia. E como eu gostaria de ouvir as mesmas palavras. Tua alma é próspera. Mas é algo para a gente pensar, porque Gaio é assim, e próspero como? Essa seria a pergunta imediata. Próspero de que jeito? O que há nele? Como é que é a comunhão dele com Deus, a sua vida de oração? O que existe nele que se pode observar que ele tem uma alma próspera? Algumas sugestões no texto. Veja o versículo 3. Pois fiquei sabendo, sobre modo alegre, pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. O testemunho da verdade. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu no contexto desse versículo. O que nós sabemos é que, de alguma maneira, a verdade estava sendo confrontada pela mentira. O que nós sabemos é que aquilo que é coerente estava sendo ameaçado por aquilo que é falso. E Gaio teve a coragem de testemunhar, de verbalizar as suas convicções, de denunciar o erro e de mostrar o que estava certo. Ele saiu à defesa de alguém, de algo, do conteúdo doutrinário ou de alguma pessoa. Me parece, pelo contexto da epístola, que talvez ele tenha saído em defesa ao apóstolo João, como nós vamos ver para frente. O ponto é que uma alma que é próspera é uma alma que, quando vai dizer alguma coisa, tem algo a dizer que comunica a verdade, que não se silencia diante das ameaças daquilo que é falso, que tem coragem de verbalizar as suas convicções, que não fica pensando depois, puxa, eu devia ter traduzido em palavras a verdade sobre isso, ou sobre aquela pessoa, ou sobre aquela situação, mas eu fui omisso, eu me calei. Gaio não era assim, porque uma alma próspera, ele verbaliza aquilo que é verdadeiro, ele fez uma defesa. Segunda coisa que a gente pode ver nesse cristão de verdade, que tem simetria de cristão, é que ele não apenas tem uma verdade na sua vida que é abstrata, etérea, ou apenas verbal. Olha o que diz o texto na sequência, versículo 3, a última parte do versículo e o versículo 4. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Agora ele não apenas fala o que é verdadeiro, mas ele age de modo verdadeiro. Eu penso que a nossa sociedade, que esse mundo está sedento de encontrar aquilo que é autêntico. Há um escritor chamado Joe Pine, ele escreveu vários clássicos, é um dos pensadores de Harvard. Ele disse o seguinte, que é preciso encontrar autenticidade nas coisas. Você vê uma peça publicitária, você compra e depois você descobre que não era aquilo. Nada contra você que trabalha com marketing. Mas falta autenticidade. Você põe um casal na frente de uma igreja, eles juram, eu prometo amar na riqueza, na pobreza, mas falta autenticidade. Falta autenticidade nas relações profissionais. Quando alguém assume lá o trabalho, diz, não, pode contar comigo, nós estamos juntos, eu vou trabalhar direito. E daqui a pouco, tudo aquilo, autenticidade. A sociedade como um todo, igreja, eu, você, nós queremos ver algo que seja verdadeiro, que seja de fato. Pois Gaio não era só alguém que verbalizava ideias e conceitos. Ele andava na verdade. Já parou para pensar nisso? Andar na verdade. Eu gostei de uma história interessante, que um certo líder de uma igreja, ele estava reunido com os jovens, e muito arrogante, ele queria que os jovens dissessem, olha, responda as minhas questões. Por que vocês acham que as pessoas dizem por aí que eu sou um cristão? Por que vocês acham que dizem que eu sou um cristão? E ficou ali cansando aqueles jovens. Adolescente é sincero demais. E eles se encheram com aquela insistência. Olha, provavelmente eles dizem que você é cristão porque não te conhecem.
Essa é a razão. E algumas pessoas vivem assim. Eles não têm uma alma próspera, de convicção verbal e de vida. Só se diz que ele é cristão porque de fato ninguém o conhece. Porque se conhecesse de verdade, que é um termo que João explora incansavelmente nos seus textos, se conhecesse de verdade, não ia chegar a essa conclusão. Mas João diz assim: eu não tenho maior alegria que essa. Eu não tenho alegria apostólica. A minha maior alegria é que os meus filhos, os meus discípulos, os meus aprendizes andem na verdade. Já parou para pensar que isso revela-nos a alegria do coração de Deus? Deus tem alegria quando os seus filhos andam na verdade. O que quer dizer? Quer dizer que o que o Gaio orava, ele vivia. O que o Gaio cantava, ele vivia. Os versículos que ele recitava, ele praticava. Gaio é uma pessoa autêntica, é um homem de verdade. Ele não relativiza a verdade. Aliás, esse é um sério problema que nós temos, quando queremos relativizar a verdade. É claro que existem aspectos subjetivos da verdade, que dizem respeito aos sentimentos, aquilo que a gente sente. Mas a verdade, quando ela é coerente com a realidade, ela não é uma questão de escolha. Por exemplo, a lei da gravidade é uma verdade. Eu não posso dizer, não, na minha opinião, não é. E também, na minha opinião, o pão de açúcar não é alto. Então eu vou até lá e vou provar para você que vou pular e vou me esborrachar, e vai ficar evidente que que as minhas opiniões não estavam coerentes com a realidade. E se não estavam coerentes com a realidade, não era verdade. Se uma esposa chega em casa, e Deus guarde todas as esposas, e apanha o marido com outra na cama, ele fala, não é bem isso. Como não é bem isso? Como não é realidade? É a realidade. Gaio é um homem de verdade. E aqui nós temos o nosso primeiro modelo, nosso primeiro arquétipo, nossa primeira possibilidade para encarar a vida. Seja a vida com desafios, seja a vida com problemas. Eu vou seguir esse modelo de Gaio, desse homem que é de verdade, que é autêntico. Não, veja, ele não é perfeito, nenhum de nós é. Ele é verdadeiro, ele é autêntico, ele não é uma nota de 2,30, ele é de verdade. Dizem que um grupo de alunos, eles tinham uma prova na escola, na faculdade, e resolveram, ao invés de estudar para se prepararem para aquela prova que iam fazer no dia seguinte, foram para uma noitada. E fizeram tudo aquilo que não deveriam fazer. A única coisa que não fizeram era estudar para a prova. E ficaram pensando depois, arrependidos, como é que iam se livrar daquele problema. Puxa, agora, como é que a gente vai fazer isso? Então eles bolaram ali um plano, uma mentira, relativizaram a verdade, procuraram o professor e disseram, professor, o que aconteceu foi o seguinte, a gente estava vindo para fazer a prova e o pneu do carro furou. Infelizmente, nosso carro não tinha estepe. E nós estávamos num lugar tão isolado que não tinha para quem pedir socorro. Finalmente, quando nós resolvemos o problema, o horário da prova já tinha ido. Será que o senhor poderia, por favor, considerar a nossa situação e nos dar uma outra oportunidade? O pessoal de faculdade é esperto. O professor disse, claro, pode vir amanhã fazer a prova. E os meninos então estudaram, aquela tarde toda, se prepararam para a prova. E quando chegaram na escola, o professor pegou um e falou, olha, agora você vai ficar nessa sala, você vai ficar naquela sala, você naquela sala, você naquela sala. Ah, tudo bem, professor. Eles sabiam a matéria agora. A primeira pergunta, cada um leu no lugar e falou, a gente sabe a resposta. Valia 5 pontos, estavam felizes da vida. Responderam rapidamente, viraram a página. A segunda pergunta, qual foi o pneu que furou? Vale 95 pontos a resposta.
A verdade sempre vai nos alcançar em algum momento. Se a gente é mesmo ou não é. Se a gente apenas parece ser. Gaio, gostaria de te dar uma palavra, você que está tomando nota. É um modelo de devoção. Ele é uma pessoa dedicada a Cristo. Ele é dedicado à causa de Cristo. Veja na sequência do texto, que ele não apenas tem essas características, mas ele está engajado na causa. Dos versículos 5 até o versículo 8, eu não vou ler novamente, o apóstolo João descreve aqui como Gaio era um homem hospitaleiro, como ele recebia pessoas estrangeiras que vinham anunciar o evangelho. Aqui nós precisamos pensar um pouco como funcionava o contexto da igreja cristã no primeiro século. Eles não tinham a Bíblia, obviamente. Então, como é que eles se reuniam, por exemplo, como estamos aqui, para serem edificados? Bom, você tinha o ministério dos apóstolos. Os apóstolos basicamente iam e implantavam igrejas. E depois eles estabeleciam um grupo de líderes na igreja local, chamado de presbíteros, mais ou menos nessa linha. E eles tinham pregadores itinerantes, mestres, profetas, proclamadores, pregadores, que vinham de tempos em tempos na igreja para trazer uma edificação. E o que acontece é que, algumas vezes, esse grupo da igreja local se enrijecia e não aceitava mais o ministério desses itinerantes. Agora, importante, esses itinerantes, eles viajavam com poucos recursos, quase nada. Eles dependiam totalmente da acolhida dos irmãos quando chegavam em algum lugar. Lembre-se, não existia agência de viagem, não existia sistema automático para sacar dinheiro. E todos os desafios pelo caminho dependiam única e exclusivamente da boa vontade dos irmãos na fé. Agora, naquele momento da história, existiam os chamados mendigos peregrinos. Esses mendigos peregrinos eram homens que saíam batendo de porta em porta em nome dos deuses, e ainda em alguns lugares existe isso hoje. Em nome de um santo, em nome de um grupo, seja o que for, ele bate na porta, diz que não tem nada e te pede lá uma contribuição financeira. O que o texto sugere é que estes ministros de Deus não queriam ser confundidos com essas pessoas, e por isso eles saíam sem levar absolutamente nada e não receber nada de quem não fosse irmão na fé. Então eles dependiam totalmente da hospitalidade dos irmãos. E Gaio, ele recebia esses irmãos, mesmo aqueles que eram estrangeiros, distantes de outras culturas, ele recebia, ele dava segurança, guarida, ele oferecia receptividade e os enviava, diz o texto, de modo digno de Deus. Assim, talvez desse uma ajuda financeira, talvez garantisse que eles tivessem uma viagem segura de volta ao lar. E o texto nos diz algo muito interessante, o que isso produzia na vida desse homem de alma próspera. Veja o versículo 8, por favor. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ele era um cooperador da verdade. Em tudo na vida você depende de operações. Pessoas que fazem as coisas acontecer. Numa indústria, operadores de máquina, operadores de negócios, operadores da bolsa de valores. E, por exemplo, na igreja como um todo, não estou falando da igreja bíblica, você depende de operadores. As pessoas que cantam, que operam as câmeras, que operam a internet. Você depende dessas pessoas, dos operadores. No entanto, nós temos a tendência de pensar nos operadores como um grupo seleto e pequeno, que estão sempre em destaque. Mas o que seria dos operadores sem os cooperadores? O Gaio é um cooperador. Ele não aparece muito, ele não era um missionário itinerante, ele não era um mestre que viajava de lugar em lugar. Ele era o homem que oferecia uma contribuição discreta, ele era um homem que oferecia uma oração secreta, ele era um homem que apoiava por trás das cortinas, mas ele era tão importante quanto aqueles que estavam à frente das cortinas, cooperadores. E você, que está aqui nessa noite, nunca imagine a sua vida cristã insignificante, porque você não tem uma posição de destaque, ou seja, visível dentro da comunidade. Porque todos nós, se oferecemos um sorriso, uma palavra de encorajamento, um vá em frente, você está fazendo um bom trabalho, ou uma contribuição de qualquer ordem, não apenas em moeda, nós nos tornamos cooperadores do Evangelho de Jesus. Gaio
é um homem de alma próspera. Por todas essas razões que eu te apresentei, portanto, ele é um exemplo de devoção. E o segundo homem que nós encontramos no texto, afinal de contas, é o conto dos 3 homens. O segundo homem é Diótrefes. Eu vou ter que tomar uma água antes de falar dele. Diótrefes. Ele não é um herege. Não há na carta nenhuma referência à heresia. Ele não é. O que é Diótrefes? Antes de eu continuar, deixa eu te contar uma coisa que eu achei curiosa. Uma revista nos Estados Unidos fez um artigo sobre Diótrefes. Essas revistas que você faz assinatura, e o articulista fez uma série de considerações sobre Diótrefes ali. Na semana seguinte, 20 pessoas que o articulista não conhecia pediram para cancelar a assinatura, dizendo que se sentiram ofendidos porque foram tratados como Diótrefes no artigo. Então, só para te preparar o seguinte, eu vou falar de Diótrefes, mas não estou pensando em nenhum de vocês aqui. Não cancele a sua assinatura, não pare de vir. Diótrefes. O que queria Diótrefes? Diótrefes é um homem ativo dentro do presbitério. Diótrefes é um homem importante dentro da comunidade. Veja o que diz o texto na sequência. Versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Agora, o que nós temos aqui é o antônimo, é o contrário, é a versão do lado negro da força. Porque ele é exatamente o oposto, ele tem uma alma adoecida. Se Gaio é um homem de alma próspera, este Diótrefes é um homem de alma adoecida. Veja a primeira coisa, o texto nos diz que ele deseja exercer a primazia. O texto nos diz, ainda na sequência, que ele calunia, como nós veremos daqui a pouquinho, vou ver com calma isso. Quer dizer o seguinte, agora eu tenho um ególatra, um egoísta. Agora eu tenho uma pessoa que busca apenas os seus próprios interesses. Agora eu tenho alguém que é um dissimulado. Se o primeiro é um exemplo de devoção, o segundo é um exemplo de falsificação. E aonde está esse impostor? Em que lugar está esse impostor? No bar? Ele está no bar? Esse impostor está tomando todas lá fora? Não, o impostor estava onde? Dentro da igreja. Nunca presuma de porque estamos todos dentro de igreja, que é todo mundo gente boa. Você tem o Gaio, mas você tem os Diótrefes. E o Diótrefes, ele queria ter primazia. O que quer dizer isso? Ele servia, ele era ativo, mas a motivação dele era uma motivação escusa. Ele servia porque, em última análise, ele desejava ser servido. Ele se oferecia, mas porque ele queria receber em troca. Ele não era uma pessoa aberta e sincera naquilo que oferecia. E mais do que isso, ele também estava engajado numa causa. Veja, ele não permitia que os obreiros itinerantes naquela época se achegassem à igreja, porque ele correu o risco de perder o picadeiro dele. Mas ele não apenas se opunha a essas pessoas, o texto diz que ele não permitia que os irmãos da igreja dessem guarida a esses pregadores itinerantes. E quando alguém fazia isso, ele dava um jeito de bolar uma reunião para excluir a pessoa da igreja. E a pessoa era excluída, não porque tinha feito algo de ruim, mas porque tinha feito algo de bom. Aliás, a arrogância desse homem chega a um ponto tão inimaginável que ele não aceita a autoridade do apóstolo João. João escreve e ele não lê. João escreve e ele se recusa a fazer a leitura. É por isso que no versículo 11, João diz assim para Gaio: amado, não imites o que é mal, senão o que é
bom. Esse aqui é um mau exemplo. Diótrefes é um mau modelo. Diótrefes é uma referência ruim. Não coloque ele por seu modelo, não siga o que ele faz. Veja, se Gaio tem boas palavras e bom comportamento, veja a diferença. Versículo 9. Escrevi algumas coisas, mas Diótrefes, que gosta de ter a primazia entre eles, não nos dá a acolhida. Versículo 10. Por isso, se eu for aí, isso aqui se eu fosse o Diótrefes, gente, só entre nós aqui, eu ia ficar com medo. Você lembra qual que era o apelido do apóstolo João, quando ele estava lá na Galileia? Vocês lembram? Boanerges. Filhos do trovão. Já pensou o filho do trovão dizendo, não. Eu vou aí. Eu vou resolver esse negócio com o Diótrefes. Pode deixar. Eu estou indo. Eu vou relembrá-lo. Do quê? Vamos ver. Lembrar das obras que ele pratica. E veja só. Proferindo contra nós palavras maliciosas. O Gaio diz coisas boas. O Gaio tem ações boas. Diótrefes tem palavras maliciosas e obras malignas. Meus queridos, nós temos que ter tanto cuidado. Veja o versículo 11 diz, não imite o que é mal. Sabe por quê? Porque os maus exemplos estão aí. Em todos os lugares. E eu e você estamos sempre diante desse dilema. Quem nós vamos imitar? Quando a gente começa a ver o mau exemplo se dando bem, e aparentemente o Diótrefes ia muito bem, obrigado, controlando aquela comunidade, qual que é a nossa tentação? Sejamos sinceros. O cara te fecha no trânsito. O que você quer fazer? É isso. Ou sou o único pecador aqui que... Se você... A nossa inclinação é começar a dizer, quer saber? Está se dando... Sabe, porque parece que existe dentro de nós um homenzinho pequenininho chamado Diótrefes, dentro de cada um de nós, pronto para falar o que é mal, para fazer mal. Que língua que a gente tem, capaz de acabar com o dia de alguém, é ou não é? Você tem essa habilidade, você sabe o que dizer, você sabe como envenenar. Há um pequeno Diótrefes dentro de nós, que deseja o tempo todo o reconhecimento, a posição, está ali. E o João diz assim, cuidado, não siga esse exemplo. Esse cara, ele é a obra inversa, ele é o inverso do Gaio, ele é a alma adoecida. Não é porque dentro de comunidades cristãs existem Diótrefes que eu e você devemos seguir Diótrefes. Nós devemos seguir aqueles que se portam como Gaio, verdadeiros, autênticos. Que Deus nos dê graça. E então João, me parece, os últimos minutos que me faltam, ele vai prover para Gaio um bom exemplo. E qual é o bom exemplo que ele apresenta aqui? Veja a partir do versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Não segue Diótrefes, mas segue o Demétrio. O Demétrio deve ser uma inspiração para você, Gaio. Esse é uma pessoa autêntica. Bom, cada um de nós deve ter alguém que quando a gente ouve o nome, ou quando a gente encontra a pessoa, a gente vê, devia ser alguém que nos inspire a vivermos melhor a vida, a sermos pessoas melhores. Você tem no seu convívio pessoas que são como Diótrefes, não só dentro de igreja, em qualquer lugar, que sempre estão te puxando para o lado ruim da vida. Mas Deus também levanta os Demétrios, pessoas boas, que vão te levar para um bom plano de vida. E são esses que você deve se modelar. Quem é uma inspiração para você?
Que nome te dá uma boa inspiração na vida? É importante que você tenha clareza nisso. Mas não só isso. É importante que você saiba que Deus deseja que você seja uma inspiração para alguém. Você. Você precisa ser uma inspiração para alguém. Para o seu amigo na escola, para a sua família, para as pessoas que trabalham com você. O primeiro homem, Gaio, é devoção. O segundo homem é falsificação, Diótrefes. O terceiro é inspiração. Para você inspirar alguém, você não precisa ser milionário. Não precisa. Para você inspirar alguém, você não precisa ser famoso. Para você inspirar alguém, as pessoas que estão à sua volta, você precisa ser bom. Você precisa ser uma pessoa boa. Você precisa ser uma pessoa gentil. Você precisa ser uma pessoa honesta. Você precisa ser alguém fiel. Veja que não precisa muito para você ser uma inspiração para alguém. Uma inspiração para um filho. Uma inspiração para um irmão na fé. Você tem que apenas, consistentemente, viver a verdade do Evangelho de Jesus, o nosso Salvador. O primeiro homem a receber $1 milhão por ano, não sendo dono do negócio, foi Charles Schwab. E uma vez foram entrevistar ele. Por que ele recebia $1 milhão por ano? Ele trabalhava numa indústria de ferro. E falou, será que é por causa do seu conhecimento do ferro? Você conhece ferro como ninguém? É por isso? Ele falou, não. Há homens que trabalham para mim que sabem muito mais de ferro do que eu sei. Sabem muito mais que eu. Então qual que é o segredo? Por quê? Ele disse, eu motivo essas pessoas a fazerem o seu melhor, a trabalharem melhor. Eu inspiro esses homens dia e noite. E qualquer pessoa que viva a vida inspirando alguém para o bem, pode chegar em qualquer lugar. Nessa noite, queridos, nós estamos diante de 3 escolhas, 3 modelos, 3 caminhos. E nenhum de nós pode escolher pelo outro. Cada um de nós vai sair daqui, vivendo a sua vida, mas replicando uma história antiga. O conto desses 3 homens. Ou você sairá daqui como Gaio, ou sairá daqui como Diótrefes, ou como Demétrios. E queira Deus que pela graça de Jesus, nós saiamos daqui como Gaio e como Demétrios. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada pessoa que se encontra aqui nessa noite. O Senhor orquestrou essa noite, o Senhor agendou essa noite, para que nós estivéssemos juntos. Eu peço que a tua palavra encontre em nossos corações um solo fértil, um solo que dá fruto. Estamos todos cansados de falsificação. Todos nós, Pai, cansados de casamentos falsos, de cristianismo falso, de profissionais falsos. Nós estamos cansados, Pai, de impostores. Nós não queremos ser um deles. Pai, nós confessamos que algumas vezes somos. Algumas vezes, Senhor, nós fazemos a escolha errada.
Mas nessa noite, unidos pela fé, no nome de Jesus, pedimos a tua graça sobre nós, para que sejamos como Gaio, para que sejamos pessoas de devoção à fé. Pedimos que pelo poder do teu Espírito, sejamos como Demétrios, inspiração àqueles que estão à nossa volta. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus.